Eu oro, Deus, para que ele hoje seja usado, que haja o fluir dos dons do Senhor operado na vida dele, e aqueles que ele pede e ainda não tem, que ele ainda não fluiu, hoje fluirá. Amém. Em nome de Jesus, o Senhor de fato conceda a paz para ministrar essa palavra. Palavra essa que já está queimando no seu espírito, que está ardendo no seu coração, e hoje ela vai inflamar os nossos corações. Ó Deus, ela vai de fato jorrar, ó Deus, como um rio abundante neste lugar, e marcará as nossas vidas para este novo tempo, de coisas maiores, ó Deus, de bênção sem medida, em nome de Jesus. Aleluia. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Deus. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia, amém? Os irmãos estão me ouvindo aí no fundo? Deixa eu ver. Tá bem aí, André? Ok? Ageu, aleluia. Que bom. Amados, hoje é um culto especial, amém? Esse culto, ele é um culto especial principalmente para os nossos irmãos formandos, os familiares e os convidados. Um colega supervisor me perguntou: pastor, mas você faz a formatura no meio da reunião? Eu falei: não, imagina, eu faço da formatura a própria reunião, o próprio culto. Porque é um momento tão profético para aqueles que estão aqui se formando, porque você consegue perceber que o vencedor é aquele que completou a obra, não é verdade? Pastor, mas e os outros então são derrotados? Não, porque eles continuam na jornada. Quantos dizem amém? Amém. Então você continua no time e você vai jogar uma outra partida, é verdade ou não é? Você não saiu do time, você continua. Então, por exemplo, vamos fazer aqui uma comparação futebolística, né? Você agora está sendo condecorado e você ganhou o campeonato, amém? Mas e os outros jogadores, aqueles que não participaram, que não ganharam o campeonato, eles desistiram de jogar futebol? Não, então, amém, né? É claro que o campeão, o vencedor, fica muito feliz. Mas aqueles que sabem a sua identidade, eles vão continuar treinando para se tornarem também campeões. Quantos dizem amém? Amém? É o seu caso, você que está assistindo. Você que está aqui assistindo, por que nós fazemos a reunião, o culto, a formatura? Para desafiar novos jogadores. E se você ainda não entrou para o time aqui do Cursão, eu quero te convidar hoje em nome de Jesus. Amém. Pastor, mas eu não entrei para o time do CTL. Então venha estar conosco na nossa próxima turma, que inicia no primeira terça-feira de fevereiro. Cursão e CTL, lá na Videira da Pampulha. Eu espero por você. E você, pastor, já fiz o Cursão e o CTL. Então vem estudar o seminário conosco. Mas eu não tenho chamado para ser um pastor. Nem precisa. Para aqueles que têm o chamado, é obrigatório. Faz parte da formação ministerial na Videira. Mas para aqueles que não têm e gostariam de estudar mais profundamente a palavra de Deus, eu também quero convidar você para entrar nesse time. Todas as quintas-feiras nós vamos estudar juntos, amém? Gostaria de orar com você e, se possível, compartilhar o texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 23. O Deus da paz. Quantos estão em paz aqui? Paz por todos os lados, diz a Escritura. Ele concedeu a Salomão paz por todos os lados. Se ele concedeu ao rei Salomão paz por todos os lados, ele também já concedeu a nós. O padrão do cristão não é procurar a paz. O padrão do cristão é que ele já vive debaixo dela. Você não deveria fazer absolutamente nada que tire a sua paz. Antes, alguns irmãos acreditavam, até mesmo eu, que nós deveríamos estar sempre à procura da paz. Não, a paz seja o hábito dos vossos corações, diz a Escritura. Então, eu estava procurando estar em paz. Paz no trabalho, paz na vida familiar, paz na vida financeira. Mas aí na Nova Aliança, nesses últimos anos que temos sido ministrados com a palavra da graça, eu descobri que eu já estou em paz.
Quantos estão em paz aqui? Amém. Que eu já vivo debaixo da paz, porque o meu Deus é o Deus da paz. Digo, meu Deus é o Deus da paz. E hoje eu gostaria de ministrar com base no texto de 1 Tessalonicenses 5:23, mostrando para você que em todas as áreas da sua vida, o estado deve ser o estado de paz. Diz assim o texto da carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 23: o mesmo Deus da paz, diga, o Deus da paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, preste atenção agora, sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é maravilhoso porque ele engloba o ser humano na sua totalidade. Diga, espírito, alma e corpo. Eu sei que alguns de nós julgamos que se você está em Cristo, nasceu de novo, então agora só o espírito que interessa. Não, se assim o fosse, o apóstolo Paulo não teria colocado junto o corpo. E alguns irmãos, não, o corpo não interessa mais, então eu não estou nem aí para o que eu como, se eu tenho boa saúde ou não. Não, a Escritura diz que você deve conservar, diga comigo, conservar. Alguns estão destruindo a alma, entrando em relacionamentos que não deveriam entrar. Alguns estão destruindo o próprio espírito. Pastor, como é possível destruir o espírito? Simples, é só se alimentar de algo que não é da sua natureza, porque você é um ser espiritual. Diga, eu sou um ser espiritual. Diga, eu possuo a alma, eu habito no corpo. Então você é um ser de uma natureza espiritual. Todas as vezes que você se relaciona, se alimenta com algo diferente desta natureza, você está fazendo mal para o seu próprio espírito. Por isso nós encontramos, diz o apóstolo, muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Diz o mesmo apóstolo quando ele vai celebrar a ceia do Senhor. Muitos cristãos fracos. Por que fracos? Porque não estão alimentando o seu espírito. Alguém está comigo? Esses alunos aqui, eles passaram uma longa jornada de 5 meses, todo final de semana, às vezes 2 vezes na semana, fazendo o quê? Diga, exercitando o espírito, alimentando-se da palavra de Deus. Eu tenho certeza que fez diferença na sua vida. Quantos testificam? Fez ou não fez, meus irmãos? Da mesma forma você, da mesma forma eu. E eu queria convidar aqueles que já fizeram cursão CTL, preste atenção, e são nossos alunos no seminário, a se tornarem professores do cursão e do CTL. Eu ouvi um aleluia, então eu tenho mais um professor. Posso ouvir mais aleluia? Mais uns 3 eu acho, aleluia. E não aleluias, porque aí é aquele bichinho. Mas aleluia, quem mais dá aleluia aí? Aleluia! Ó, já viu o Sérgio ali, então já estou contando com você como meu professor. Sérgio é nosso aluno do seminário. Então, se você é aluno do seminário pastoral, você pode dar aulas para os alunos do cursão de CTL. Ah, pastor, eu achei que era só pastor. Não, que isso? Não é o título que te recomenda, é o encargo que Deus colocou no seu coração. Existem irmãos aqui da Vida Igreja, que são líderes de célula, que tem um zelo pelo ensino. Quando ele vai dar aula, eu fico babando a aula dele. Tem eu chamo até de professor, deve estar de férias agora, é aquele irmão com cabelo assim, como é que é o nome dele? Jovem? Alexandre, eu já cumprimento ele, professor. Ele tem um encargo pelas escrituras, já se formou, né? Então agora é nosso professor, e nós vamos no final homenagear todos os nossos professores. Quer dizer que eu sou muito grato a Deus, porque nesta igreja cada crente é um ministro, e muitos são chamados para a obra do ministério de ensino. Se você tem um chamado nessa direção, eu quero dizer que nós queremos investir nesse chamado. Diga, eu sou espiritual.
Por que então que nós precisamos saber disso? Que eu sou espiritual? Ora, porque você vai se relacionar com tudo aquilo que é da sua natureza. Por que nós temos irmãos que não conservam íntegros o espírito? Porque sendo espirituais, se relacionam com personas ou pessoas de outra natureza. Por exemplo, você é espiritual, mas lá no seu trabalho você está cercado de pessoas carnais, e você tem intimidade com essas pessoas, vai fazer mal para o seu espírito. Alguém testifica comigo? Amém. Quando você está lá, você sente um ambiente pesado, porque você é da natureza de Deus. Diga: eu sou da natureza de Deus. Porque lá em João 4:24 diz que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em uma natureza. Qual natureza? Um espírito. Por isso que alguns irmãos não conseguem crescer espiritualmente. Nós estamos iniciando hoje uma nova série de palavras de maturidade espiritual. Então eu quero ensinar que você é de uma natureza. E aonde é que acontece essa natureza? Diga: no meu espírito. As coisas espirituais, diz o apóstolo Paulo, se discernem espiritualmente. Não adianta vir aqui pregar uma palavra intelectualizada, usando palavras persuasivas de sabedoria humana, rebuscadas, se não toca o espírito das pessoas. A questão não é falar palavras difíceis, a questão é falar palavras de vida eterna. Lá em João capítulo 6, do versículo 61, mas o versículo mais estranho da Bíblia, né, que é o versículo 666. É João capítulo 6, versículo 66. Esse versículo é interessante, porque ele fala que os discípulos estavam deixando Jesus, e tendo em vista da sua pregação, muitos o abandonaram, disseram eles. Por que abandonaram? Porque falaram: duro é este discurso, quem poderá suportá-lo? Por que você, colega do cursão e do CTL, a sua sala estava repleta de alunos? Alguns deles não estão aqui. Por quê? Porque a vida cristã é assim mesmo. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Significa que escolhido é o quê? Deus foi pensando assim? Não! Escolhido para chegar até o final. Não foi Deus que fez essa seleção. Ele mesmo escolheu chegar até o final ou não, perseverar ou não, passar o dia da aula na sua casa fazendo coisas aprazíveis ou não. Quem escolheu chegar ao final não foi Deus, foi você. Eu vou te contar uma coisa: Deus escolheu que todos aqui chegassem até o final. Ele preparou a salvação para todos. Eu vou te dizer uma coisa que talvez você não sabia: Ele também preparou o reino para todos os seus filhos. Mas nem todos escolhem chegar até o final. Nem todos escolhem. Por isso que nós devemos ser sérios, criteriosos com aqueles que estão na jornada. Muitos alunos fizeram também o cursão, mas alguns não completaram todas as matérias. Não fique triste conosco. Não é uma pretensão. Não estamos preterindo uns aos outros. Estamos sendo, no mínimo, sérios com o ensino da palavra de Deus. Se você vai estudar em uma escola secular e você perde lá X matérias, você fica de recuperação. Se não passar na recuperação, toma bomba. Alguns alunos aqui também aconteceu isso com eles, mas você continua no time e você vai perseverar, amém? Você continua no time, vai jogar novamente. Meu próprio filho, Vitor, ele fala isso, ele tomou bomba 3 vezes no cursão. Por quê? Porque faltava de aula, não é porque não sabia a matéria. Aí eu falava: ah, pai, mas agora eu vou passar, eu sou filho do pastor. Falei: ah, vamos ver, rapaz. Você vai fazer, foi fazendo. Por quê? Porque nós estamos ensinando valores, princípios, amém? Não apenas uma matéria. Então, o conhecimento que vocês adquiriram, alunos, foi um conhecimento adquirido aonde? Na mente? Não, no espírito. Digo, o conhecimento espiritual é adquirido no espírito. Por isso que tem um ser espiritual sentado aí ao seu lado, atrás de você. E eu recomendo que você se relacione muito com essa pessoa, porque ela é de Deus. Olha nos olhos dela e fala assim: você é de Deus, irmão. Pode falar, se for sua esposa, você é de Deus, querido.
Então nós devemos orar sem cessar no Espírito, nós devemos cozinhar no Espírito, trabalhar no Espírito, dirigir no Espírito, pregar no Espírito, porque a vida cristã se resume em andar no Espírito. Quem anda no Espírito não satisfaz a carne. Não servimos a Deus na carne, servimos a Deus no Espírito. Romanos capítulo 1 e versículo 9. Olha para cá, por favor. Existe uma maneira de servir a Deus. Nós não servimos a Deus, como diz o profeta Jeremias, relaxadamente. Maldito é o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Não fazemos a obra do Senhor de qualquer maneira. Fazemos a obra do Senhor, como diz Romanos 1:9, fervorosos no Espírito, servindo a Deus. É assim que você serve a Deus? Se você serve a Deus assim, nós queremos incentivar você, colocar ainda mais fogo do Espírito na sua lenha. E tem uma coisa que eu queria te ensinar, fala intuição. Você tem uma intuição da parte do Espírito. É aquela luzinha, função do seu Espírito que acende assim: hoje eu deveria ir à reunião. Mas parece que o meu corpo não está com muita vontade. Parece que eu não estou me sentindo muito bem. Mas no seu espírito algo ativa e fala: eu deveria passar por aquela rua e não pela outra rua. Quantos já perceberam que tem essa função? Algumas vezes o que você faz? Isso é coisa da minha cabeça, não é? Não é coisa da sua cabeça. Você é um ser espiritual. Deixa eu te contar um segredo: obedeça à intuição do Espírito. 100% das vezes ela está certa. Aí você passa por aquela rua e não pela outra, como de costume, não acontece nada, você não vai perceber nada. Mas naquela rua de costume estava preparado para você um laço, um assalto. Mas pelo Espírito Deus te livrou dela. Quem está me compreendendo? As mães sabem muito bem dessa função. E olha, essa é uma função que Deus compartilhou conosco. E nós somos seres espirituais, e essa função da intuição, ela está liberada no seu espírito. Você deveria ficar mais sensível a ela todos os dias. Os alunos aqui do cursão, os alunos aqui do CTL, vocês hoje estão mais sensíveis à intuição do Espírito que anteriormente, não estão? Então não considere que isso é coisa da sua cabeça, por favor. Você está trabalhando, de repente acontece no seu trabalho de você receber uma direção do Espírito: liga para tal pessoa. Aí você logo pensa na sua cabeça: não, depois eu ligo. O Espírito novamente fala com você: não, liga agora. E aquela pessoa, ontem um irmão me compartilhou isso, que um pastor mandou uma mensagem para ele no exato momento que ele precisava receber aquela mensagem. Foi decisiva na hora do trabalho dele. Diga comigo: eu sou espiritual. E eu tenho uma intuição cheia do Espírito. Por favor, não negue aquilo que o Espírito Santo fala com você. Talvez você pense que é uma bobagem, mas não é. Aí a sua consciência entra em ação e ela tenta julgar entre o certo e o errado. O que é intuição? É aquela informação que você recebe, diga comigo, no Espírito. Não veio porque a Janaína me falou algo, eu li na internet. Não, ela veio no Espírito. Ninguém me avisou que aquela pessoa do outro lado da linha precisava daquela ligação naquela hora, mas teve alguém que me avisou. Foi o Espírito Santo de Deus. Mas a minha consciência, ela começa a querer julgar pelo certo e pelo errado. Eu faço ou não faço? Eu compro ou não compro? Essa é a consciência humana que todo ser humano tem. Ele faz avaliações naturais, baseado no conhecimento. Você tem essa função, mas você tem outra superior. A sua consciência não é simplesmente julgada pelo bem ou pelo mal. A sua consciência também deve ser conservada íntegra e irrepreensível até a volta do Senhor. Por exemplo, você está fazendo um negócio, ou está no emprego, aparentemente está tudo certo, julgando pela consciência, tudo correto, boa proposta, aí qualquer um assinaria, aceito.
O Espírito Santo, naquela hora, na sua consciência, te dá uma restrição. Ele coloca um impeditivo. Qual é o impeditivo que ele coloca? Falta de paz. Você olha, você lê um contrato e fala, está perfeito, o preço é esse, a pessoa é idônea. E a hora que você vai assinar, te dá uma angústia. Fala comigo, perdeu a paz. Perdeu a paz. Se você perder a paz, meu irmão, eu te recomendo, não faça nada. Não faça nada até voltar à paz novamente, porque o nosso Deus é o Deus da paz. O Deus da paz tem os filhos da paz e eles vivem debaixo da paz. Eles são clientes da Paz e Refrigeração. Eles têm até empresas da paz, aleluia. Eles têm funcionários da paz, eles têm gerentes da paz. Eu, se eu fosse empresário, eu contrataria você, porque você é uma pessoa que traz paz para a empresa. Você é uma pessoa, eu vou te dar testemunho, tá? Eu sou aqui um agente do reino. Tem empresários ímpios que me ligam para eu indicar você, porque eles querem os crentes, porque eles sabem que os crentes são diferentes. Ele sabe que você é diferente. Aí, esses dias me pediu de novo, empresário, ele não é daqui da igreja ainda, porque ele é meu peixe 01 esse ano. Falei, já vou pegar. Ano passado eu pesquei o Filipão e a família dele, era ímpio também. Esse já está no 01, ele está com anzol na boca. Eu vou trazer ele aqui, eu vou apresentar para você. Você vai morrer de rir quando eu falar. Esse aqui é o peixe que eu falei, aleluia. Quantos creem nisso? Amém. Vai batizar e vai fazer o cursão, aleluia. Então, fecha parênteses. Aí ele ligou e falou, pastor, eu preciso de um funcionário igual aquele outro que você me indicou. Eu quero 4 daquele outro. Eu falei, é um quarteto fantástico. Por quê? Porque você é alguém cheio de paz. Tem confusão lá no serviço, todo mundo xingando, brigando. A hora que você chega, o xingatório para. Porque falou, o crente chegou ali, ó, vamos parar de xingar. Tem aquelas piadinhas, não sei que, a hora que você entrou, mudou o ambiente. Não é porque você, criticou a piadinha deles, é porque eles sabem que você é de Deus. Irmãos, é assim ou não é? Só que eu quero te dar consciência de porquê, qual razão é que isso acontece. A razão é porque você serve o Deus da paz. Você tem comunhão com o Deus da paz. Então, existe também no seu espírito, além da intuição, da consciência, comunhão. Eu quero falar para você algo poderoso em 2019. Aumente a sua comunhão com Cristo e com a igreja. É possível isso? Ah, pastor, como que eu posso ter mais comunhão com Deus? Exercitando mais o seu espírito. Você está fazendo certíssimo. No primeiro dia, na primícia da sua semana, você está colocando ela nas mãos do Senhor. Você vê um culto de celebração, o seu primeiro compromisso domingo é celebrar o Senhor. Então saia daqui e continue celebrando, porque domingo é o dia do Senhor. Eu fiz um propósito esse ano, eu e minha família. Todo domingo nós vamos continuar a celebração na casa de irmãos do corpo de Cristo. Então, hoje mesmo vou estar na casa do irmão, semana que vem vou estar na casa de outro irmão. Por quê? Porque domingo é dia de celebração. Fala para o irmão que está do seu lado, vamos celebrar mais. Fala para ele, vamos fazer mais comunhão. Pastor, mas fazer comunhão é fazer comida? Olha, se é possível ter comida, aleluia. Mas não é a comida que recomenda, porque você é um ser espiritual. O que adianta ter uma boa comida e uma conversa carnal? Eu já deixei pratos à mesa que eu perdi a fome, porque a conversa não era uma conversa espiritual, é de outra natureza. Então, eu quero exercitar o meu espírito. Como que eu faço, pastor? Diga, quebrantamento. Tem algo que quebranta você mais? Vá nessa direção. Alô? Tem algo que quebranta você mais? Vá nessa direção. Se quebranta você é um louvor, ouça mais música. Se o que quebranta você é palavra, ouça mais palavra. Se o que quebranta você é estar no meio dos irmãos, permaneça mais tempo no meio dos irmãos. Posso ouvir um amém? Amém. Mas você também pode exercitar pela palavra de Deus. Quanto mais palavra, mais material para o Espírito Santo edificar.
Porque disse Jesus: eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, vos deixarei o Consolador, o Paracletos. Ele vos lembrará das coisas que eu tenho dito. Mas alguns crentes lembram uma vez por semana. E é das coisas que o pastor disse, não foi o Espírito Santo que disse para ele, foi o pastor que disse para ele. Aí ele fica com as experiências do pastor. Eu estou aqui para te dizer: você precisa ter suas próprias experiências com o Espírito de Deus. Você precisa ter aquela experiência. Essa palavra aqui foi Deus que me deu. Deus falou comigo. O Senhor compartilhou uma palavra comigo esse ano. Quantos querem isso? Então exercita mais. Rejeita a passividade. Eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Eu também não. Você sabe uma coisa que te ajuda muito a vencer a passividade? Liderar uma célula. Você não tem ideia que a célula, eu já falei, o ministério é para abençoar você. Digo, o ministério é para me abençoar. O primeiro abençoado é aquele que é o líder de tal ministério. Quando você lidera, você está cercado de responsabilidades produtivas para o reino. Você está cercado de rotinas celestiais. Quando você é um anfitrião de uma célula, você está protegido na sua casa. Quantas vezes eu já vi confusão acontecendo na casa, aquele negócio. Aí o marido fala: agora para, o que foi? A célula vai chegar. Depois a gente briga, mas agora vai chegar. Aí a célula chega. Aí depois eles vão continuar aquela conversa. Que continuar aquela conversa? Nós já estamos em paz. Quebrantou o casal na célula. Estou exagerando? Não precisa falar que você teve essa experiência, mas é fato. Então, líderes ou anfitriões ou líderes em treinamento e mesmo pastores estão cercados de rotinas espirituais produtivas. Essa é outra palavra que eu estou no meu coração. Mas você deveria cercar-se mais disso. Sabe por que eu não abro mão de pregar todo domingo? Porque isso, em primeiro lugar, abençoa a minha vida. Então, se você quer exercitar mais o seu espírito, eu queria te dizer: vença a passividade. Você está lá: eu não estou com vontade de liderar. Então começa a liderar sem vontade. E depois você me conta o que vai acontecer. Vai te dar água na boca. É igual aquele negócio, para quem gosta de café, né? Estou vendo as luzes que lembrei do café, aleluia. Ela é minha fornecedora oficial, eu gosto muito de café. Aí você não está com vontade, mas alguém está coando o café lá na cozinha. Aquele aroma, parece as escrituras, fala que é o aroma de Cristo. Vai enchendo a casa aquele negócio, aí você fica com vontade de tomar café. Por quê? Porque o aroma atrai você, o aroma de Cristo atrai você para as coisas de Deus. Vem cá, não terminei não. E quando você começa a, abre aspas, coar esta prática, quem está perto de você vai sentir o aroma e vai ser atraído para a presença de Deus. Vai ser atraído para a presença de Deus. Diga comigo: eu sou um ser espiritual. Eu tenho uma alma. Você deveria também conservar íntegra a sua alma. Porque o texto inicial que eu estou ministrando, de Tessalonicenses 5:23, diz que você deve conservar. Diga conservar. Alguns irmãos expõem a sua alma a toda sorte, desculpe a palavra, de porcaria da internet, da televisão, da informação. O que é sua alma? Sua alma é sua mente. Aí você acha que é inofensivo ouvir aquela pregação. Ah, pastor, é o pastor reverendo, doutor fulano, olha o tamanho da igreja dele, olha o ministério dele. Mas ele é um Moisés. Moisés tinha um ministério enorme, um dos maiores da Bíblia. Mais de 1 milhão de pessoas seguiam Moisés. Moisés era uma bênção naquele tempo onde ele viveu. Mas hoje, diz o autor de Hebreus, quando é lido Moisés, um véu é colocado sobre os seus olhos. Aí você traz para a sua mente, traz para cá, ao invés de trazer para cá, para a sua mente, palavras da nova aliança, você traz a lei. Qual que é o resultado? Condenação no coração. E aí por isso que a Bíblia diz que estáis debaixo de condenação. O Senhor falou o apóstolo Paulo falou para os irmãos da Galácia:
Você estava correndo tão bem, mas não conservou íntegro, diga comigo, a mente. Amém. Então, por favor, você tem que fazer uma seleção das coisas que entram na sua mente. Eu não atendo nem qualquer tipo de ligação. Tem ligação que é de morte, especialmente no final de semana. Eu falei, não atendo, aleluia. Vou deixar para depois. Você sabia que o celular hoje não é feito para atender, né? Estava lendo uma matéria, mais de 80% das pessoas não usam ele para atender e tem até raiva quando chega uma ligação. Ele quer mandar uma mensagem na hora que ele quiser e estiver disponível. Mudou o uso do negócio. Essa é uma matéria. Não é feito mais, é até, eles estavam falando que é até no ambiente corporativo, é até indiscreto atender uma ligação. O telefone tocou, não é para ser atendido mais. É para responder na ocasião que você quiser. Então, se você faz uma seleção disso, por que não faria das coisas espirituais? Pelo amor do Cristo. Diga, o Deus da paz, encha a minha mente de paz. Tem conversa que é conversa de trabalho, tem conversa que é conversa de casa. E você quer conversar, às vezes, a conversa do trabalho na casa e tira a paz. Esses dias um aluno seminarista, eu estou lá na comunhão, lá com os pastores, churrasquinho, aleluia. E aí já vem pedir, pastor, amanhã para... Falei, jovem, amanhã. Nunca leste? Agora não, agora é comunhão. Agora é a carne, aleluia. Né? Espírito, carne, o Senhor falou aqui, 1 Tessalonicenses, eu preciso conservar íntegro esse físico aqui. Então, diga comigo, eu sou espiritual. Eu tenho uma mente de Deus. A Escritura diz que você tem a mente de quem? De Cristo. Qual mente que você tem? Então alimente a mente de Cristo com as coisas de Cristo. Mas alguns alimentam a mente de Cristo com as coisas do mundo. Colossenses capítulo 3 e versículo 1 diz que você deveria fazer morrer a sua natureza carnal. E aí nós temos uma outra função que é a vontade. O que Colossenses 3:1 diz? Fazer morrer. Mas o que alguns fazem? Ativa a carne. Se você sabe que o que te faz pecar é tal coisa, eu te recomendo, fique longe de tal coisa. Não busque, não aproxime, não compre, não converse sobre, não passe na porta, porque você tem uma vontade. Diga, eu tenho uma vontade. Essa vontade Deus tirou. Essa vontade foi eliminada. Ela precisa ser disciplinada. Você vê, por exemplo, um jogador, nós estamos dando ilustrações futebolísticas hoje, né? Um jogador, por exemplo, de futebol, o que ele faz? Ou um atleta de alta performance, um nadador, temos um atleta de alta performance aqui hoje, aleluia, lembrei. Você, às vezes, não está com vontade de treinar, aí o que você faz? Vai treinar mesmo assim, contra o corpo, sendo bíblico, esmurrando o próprio corpo, literalmente seu caso, né? Ele é lutador profissional de jiu-jitsu, irmãos. Não mexe com esse varão formando aqui não. Aí você vai exercitar o que? Diga a vontade. Mas alguns de nós não estão com vontade de orar, então não vou orar porque eu acho que agora eu estou na graça. Eu deveria fazer só o que eu estou com vontade. Então você precisa ler mais a carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo escreveu, que o atleta em tudo se domina. E ele mesmo escreveu que ele exercita o próprio corpo, esmurra o próprio corpo para ser aprovado. Quantos querem ser aprovados? Então exercite. E por último, para nós darmos prosseguimento à nossa cerimônia de formatura, é que você tem uma emoção cheia de Deus. Diga, as minhas emoções são controladas, dirigidas pelo Espírito. Você sabe que emoção é uma das coisas mais fortes na Bíblia. É uma experiência maravilhosa. O Senhor não quer eliminar as suas emoções. Ele quer amadurecê-las. Amém. É triste ver um homem de 40, 50 anos com emoção de 15. É horrível ver uma senhora com uma emoção de uma garota. Descontrolado. É incompatível com a idade que ele deveria ter. Por isso a Escritura diz, volta para o texto inicial, 1 Tessalonicenses 5:23, que o Deus da paz, diga o Deus da paz,
ele deve fazer o que? Conservar íntegro, inteiro. Não é partida em frangalhos a sua emoção, não é bipartida, tripartida, não, é íntegra, inteira. Você é um ser espiritual, integralmente falando, até o seu corpo é espiritual. Ah não, pastor, aí não. Olha, eu não sei se precisa fazer o teste, mas você já deve ter ouvido experiências dessas. Um irmão recentemente, ele saindo da Umbanda, ele não é alemão, naturalmente, aí ele saiu, ele era membro lá da Umbanda, do terreiro, ele se converteu. Aí ele voltou lá depois no terreiro, para fazer não sei o que. Ele não pregou, ele não falou, ele não cantou, ele não fez nada. O corpo chegou. Quando o corpo chegou, atrapalhou as entidades todas. Sabe por quê? Porque agora o corpo dele é uma coisa chamada templo do Espírito Santo. Não é o corpo natural mais. Agora tem um Deus da paz morando dentro dele. Ele se tornou um santuário ambulante. Onde ele vai, glória e presença de Deus acompanham ele. Ele não precisa chamar, não. Ele não precisa invocar o nome do Senhor, não. O Senhor já reside, é o Deus residente. Pastor, então agora o que eu preciso fazer? Diga, minha alma precisa ser transformada. Porque o Espírito está pronto, não está? Jesus falou, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não confie na carne. Eu não confio na carne, nem na minha, nem na sua, nem na de ninguém. Porque o pecado reside aqui na carne. Mas a nossa alma precisa ser transformada. O que você está fazendo aqui hoje num culto como esse? Transformação da alma. Quanto mais vida é liberada de Deus sobre a sua vida, mais a alma é transformada. O que acontece com a sua mente? Diga, renovada. O que acontece com as suas emoções? Diga, amadurecidas. Aí você contempla o Senhor. Você fala, eu estou contemplando o Senhor na vida desses formandos. Estou contemplando o Senhor na célula, estou contemplando o Senhor no culto. E aí cada dia mais, preste atenção, você vai sendo transformado de glória em glória. De uma vez você é transformado? Não, seja paciente consigo mesmo e com todos que estão à sua volta, porque você vai sendo transformado de glória em glória. Fique de pé onde você está. Vamos orar e vamos passar aqui ao nosso mestre de cerimônia para dar continuidade à nossa formatura. Mas antes disso, queridos alunos, eu gostaria de dar-lhes essa palavra. O Deus da paz está no projeto de transformar você. Você já é um filho da paz. Você já é alguém que transmite paz. Mas agora você está autorizado por esta igreja a liderar uma casa de paz. Aleluia. Essa casa de paz vai se tornar uma célula poderosa. Ao formar no cursão, ao formar no CTL, você está autorizado pela liderança da igreja a ser um agente desta paz. Aleluia. A levar o Deus da paz. Você já estava muito antes disso. Mas aqui na videira, o nosso encargo é que cada ministro seja um sacerdote do Senhor. E nós queremos fazer isso agora junto com você. Amém? Queria que a igreja estendesse a sua mão para cá e declarasse assim: Senhor Jesus, eu creio que todos esses irmãos são agentes da paz, ministros do Evangelho, para a proclamação desta verdade em toda essa região, em toda esta metrópole, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor. Podem se assentar, amados. Aleluia.